A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Patrick, sou pedagogo, sou psicomotricista e também sou contador de história. E antes da gente começar a nossa história, a nossa lição de hoje, eu gostaria de te dizer, querido professor, que você é muito importante na nossa igreja, você é muito especial para que tudo isso possa acontecer, tá bem? E a nossa história de hoje é a casa de Deus. E onde a gente encontra o versículo-chave no livro de Eclesiastes 5 a 8. E guardando no coração, o texto base é: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1, parte A, tá bom? E o principal objetivo da história é para mostrar que devemos respeitar quando nós entramos na casa de Deus, para que as crianças possam entender e perceber que aquele lugar, que esse lugar que nós estamos é um lugar sagrado e eles precisam entender os seus comportamentos, tá bom? E a revista mostra 3 musiquinhas. Eu gostaria de destacar uma em especial, que é a Casinha de Jesus, da Aline Barros, ok? E guardando no coração, para a criança visualizar, vocês podem perceber que é um papel, fiz só uns adereços, coloquei uma fita de cetim para as crianças poderem memorizar, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1, parte A, tá bom? E talvez você faça uma coisa que você nem saiba, mas eu tenho certeza que você faz. É uma metodologia ativa que a gente usa, que é a tempestade de ideias, a chuva de ideias que a gente costuma dizer. A gente vai falar de um determinado assunto, a gente pergunta para as crianças o que é aquilo. Então eu te indico para que nesse primeiro momento você pergunte assim para a criança: onde que você mora? Qual é a sua casa? Qual é a sua casa? Você mora embaixo? Você mora em cima? E eu trouxe esse recurso aqui como se fosse uma vilazinha, né? De vários modelos de casa. Aí você pode perguntar: a sua casa é azul? É vermelha? Você mora em cima? Você mora embaixo? Você vai fazendo essa troca de ideias, querendo perguntar para as crianças aonde que elas moram. Aí você pode fazer uma igreja nessa vilinha aqui. E essa casa aqui é uma casa diferente. Vocês sabem dizer que casa aqui? Ah, é uma igreja. É a casa de Deus. E a partir desse ponto, a gente pode iniciar a nossa história, sabendo que a gente vai falar sobre casa de Deus. E partindo desse ponto da casa de Deus, o sábio Salomão, e eu trouxe um recurso aqui para as crianças visualizarem quem foi Salomão, ele escreveu algumas coisas que a gente pode estar passando para as crianças, algumas instruções, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer na casa de Deus. E Salomão escreveu, e a gente pode falar sobre isso, né, que nós devemos, agir com amor com os nossos pais, com as nossas famílias, com os professores, com as pessoas mais velhas, que nós devemos ter amor dentro do coração. E eu trouxe esses lapisinhos aqui, né? E a gente vai falar também para as crianças que outra coisa que Salomão escreveu para deixar para a gente foi a gratidão, ser grato a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja e por tudo. E outra coisa que Salomão quis dizer a respeito da amizade, devemos ser amigos dos nossos pais, de toda a nossa família, de quem está dentro da igreja, com as pessoas que vão para a nossa escola, da rua de casa e etc. Nós também devemos ser, paciente, esperar as coisas no tempo de Deus, esperar o sim do papai, obedecer o não do papai e da mamãe. Nós também devemos ser, gentis com as outras pessoas, ter gentileza dentro do nosso coração. Foi isso que o Salomão escreveu para todos nós. Ter respeito com os outros, respeitar os mais velhos, respeitar o papai, a mamãe, tá bom? E a outra coisa que Salomão quis dizer para a gente, ter sempre
a oração como a base fundamental da nossa caminhada com Cristo. Mas também Salomão quis dizer para todos nós que tem alguns comportamentos que não é muito legal dentro da igreja. O que é sair correndo na hora da pregação, quando o professor estiver contando a história. Esse comportamento, nós professores, sempre também temos que ficar lembrando as nossas crianças de ficar correndo. Lá na minha igreja, eu costumo dizer para as crianças que eles têm direito de uma vez ir no banheiro e uma vez de beber água. Isso talvez possa funcionar para ti, para que eles não possam ficar muito livres na hora do culto. E são algumas ferramentas que a gente pode estar usando para que a gente possa dar uma contida um pouco mais nesse vai e vem toda hora na igreja. Ser um pouco vigilante e passar sempre essas orientações para as nossas crianças através de como a gente vai falar, o que pode falar, o que não pode falar dentro da casa de Deus. Eles precisam entender que onde eles estão, o comportamento deles precisa ser diferente, a comunicação deles precisa ser diferente, porque nós estamos num lugar sagrado. Então, tratar com respeito, com amor, com afeto, mas também que eles possam entender que eles não podem estar correndo direto na igreja, eles não podem estar subindo no púlpito, indo perto da bateria, esse movimento básico que a gente sabe que as crianças normalmente fazem, né? Mas também você, professor, pode estar mapeando, colocando dentro da tua cabeça e passar na hora da história que tipo de comportamento que talvez te incomode um pouco, que você precisa trabalhar com isso. Aí você pode estar fazendo isso, colocando, explicando da melhor forma possível para as crianças, tá bom? Eu trouxe também aqui esse coração. De EVA mesmo você pode estar fazendo de papel e mostrar para as crianças que nós moramos em casas, mas Deus quer morar dentro do nosso coração. Então, quando a gente coloca em prática o respeito, o amor, a gentileza, isso vai dando espaço para que Deus possa estar morando dentro do nosso coração. E o principal objetivo da história é esse comportamento das crianças dentro da igreja, mas para que elas possam ser mudadas pelo Espírito Santo e para que ela, possa ser casa de Deus. E o nosso coração é a casa de Deus. Então é importante você estar falando disso para todas as crianças, tá bom? E a história, ela te dá a sugestão de atividade. Então eu também trouxe uma sugestão para você. Eu fiz um coração aqui, o meu corpo é a casa de Deus. Fiz de canetinha, à mão mesmo. E você pode estar dando isso aqui para as crianças, para que elas possam estar desenhando as coisas que agradam a Deus, as coisas boas que pode estar dentro do nosso coração. É uma ferramenta para também você, professor, estar fazendo de atividade dentro da sua classe, tá bom? E uma dinâmica também que eu queria passar para vocês para memorizar o versículo, né? Guarda o teu coração, pedir para que as crianças possam, na hora de estar falando, estarem batendo o pezinho, e enquanto eles estão batendo o pezinho, você está falando, aí usa a sonorização dos pés, o movimento dos pés, e para que eles possam guardar isso, levar isso decoradinho para casa, tá bom? E a gente também vale lembrar para as crianças que dentro do nosso coração, que é a morada de Deus, onde Deus quer habitar, que esse coração não venha a ser rancoroso, que não venha a ser sujeitos de ódio. E a gente sempre coloca esses pensamentos dentro do coração e dentro da cabecinha da criança, que o nosso coração precisa ser um lugar bom para Deus morar. E você pode estar falando isso, a aula é muito livre para você estar falando a respeito dessas coisas que são de virtude da parte de Deus. E você tem livre acesso, professor, para falar para as crianças o que pode morar e o que não pode morar. Você pode também estar fazendo uma lixeirinha e colocar para as crianças da sujeira que não pode entrar no nosso coração, para que o nosso coração venha estar sempre limpo
Porque ninguém quer morar numa casa suja. Ninguém quer morar num lugar sujo. Assim também Deus. Deus não quer morar dentro do nosso coração todo cheio de sujeira, aonde a raiva, o rancor, o ódio venha fazer parte. Então, você tem liberdade para falar isso, para a gente limpar essa casa, limpar esse lugar, para que o Deus, o nosso Deus, venha fazer parte, venha fazer morada. E depois que você explicou para as crianças sobre o que Salomão deixou de aprendizado para a gente, você passou toda a história, você pode estar fazendo com eles as dinâmicas, você pode estar relembrando todos esses pontos, essas palavras-chave através desse lapisinhos aqui que eu trouxe para dar como ideia para vocês e depois reforçar com eles, né? Deus gostaria de morar numa casa cheia de ódio? Onde Deus gostaria de morar? Aí você vai perguntando, sempre tentando tirar deles para que eles venham ser participativos da história, tá bom? Essa foi a história de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. E lembre-se, você é uma ferramenta fundamental para dentro da nossa igreja. Até a próxima, se Deus quiser.